Está começando o programa Pergunta que a Bíblia Responde. Apresentação: Pastor Gil Ferraza. Realização: Igreja Batista Filho de Davi. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista Filho de Davi, e hoje venho te ajudar a responder perguntas que a maioria dos cristãos gostaria de saber. Esse programa foi elaborado com o intuito de pregar o Evangelho e divulgar o Reino de Deus. Hoje temos uma pergunta do nosso irmão Kleber, da cidade de Curitiba, lá no nosso querido estado do Paraná. O Kleber nos enviou a seguinte pergunta: é verdade que não havia chuva antes do dilúvio na época de Noé? Vamos então à resposta dessa pergunta. De acordo com a Bíblia, antes do dilúvio, Deus não havia feito chover sobre a terra. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 5 a 6, está escrito que o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. A passagem pode ser entendida como se referindo ao período entre a criação e o dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Antes do dilúvio, a terra possivelmente estava cercada por um firmamento ou cobertura de água, criando um efeito estufa no clima da terra. Estas teriam sido as águas que Deus liberou, causando o dilúvio. Parece que antes do dilúvio, o orvalho e o amplo suprimento de água eram suficientes para manter a criação da terra. Uma névoa molhava a terra antes do dilúvio. A família de Noé estava há 7 dias na arca, antes que a chuva caísse sobre a terra. Foram dias de blasfêmia e divertimento para a multidão de incrédulos. O povo ria e zombava do fato de a profecia de Noé não ter se cumprido imediatamente após a entrada na arca. O povo achava que ele estava enganado, pois para eles era impossível que o mundo fosse destruído por uma inundação. Além disso, não tinha havido chuva sobre a terra. Um vapor erguia-se das águas, que Deus fazia voltar à noite como orvalho, para reviver a vegetação e levá-la a florescer. Mas, ao 8º dia, o céu escureceu. Houve trovões e relâmpagos. A chuva caía das nuvens sobre eles. Isto era algo que nunca tinha sido visto, e seu coração desmaiava de temor. A violência da tempestade aumentou, até que a água parecia cair do céu como poderosas cataratas. Todos estavam secretamente indagando: será que Noé tinha razão e que o mundo está condenado à destruição? Cada vez mais negros se tornavam os céus, e mais rapidamente vinha a chuva. Os animais estavam vagueando de um lado para o outro, no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. As janelas do céu foram abertas, pois a chuva caía torrencialmente. Durante um tempo, o solo absorveu a chuva, mas logo a água começou a subir e a cada dia subia mais e mais alto. A cada manhã, quando as pessoas viam que ainda estava chovendo, estavam em desespero, repetindo diariamente as palavras: ainda está chovendo. Assim era de manhã e à noite. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu. A água entrou nas casas, expulsando as pessoas de dentro das casas. Os templos pagãos eram varridos pela água.
A água irrompia da terra e pedras gigantes eram lançadas pelo ar. Por toda parte vinham-se pessoas fugindo à procura de refúgio. A hora chegara e eles poderiam estar felizes se tivessem aceitado o convite de Noé, que pregou 120 anos para que as pessoas entrassem na arca. O povo, desesperado e cheio de angústia, clamava: "Ó, por favor, um lugar seguro." Alguns gritavam para Noé, implorando entrar dentro da arca. Mas, em meio às explosões furiosas da tempestade, suas vozes não eram ouvidas. Alguns ficaram agarrados à arca até que fossem lavados pelas fortes ondas. Deus havia fechado as portas para aqueles que não acreditavam em sua palavra e nas palavras de Noé. E nenhuma outra pessoa poderia entrar depois que o próprio Deus selou as portas da arca. Assim vai ser na volta de Jesus. Há mais de 2000 anos, a Bíblia ensina que o povo deve se arrepender de seus pecados e se entregar para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja aqui na terra, não vai ter mais oportunidade para ser salvo e morar eternamente com Deus na Nova Jerusalém. Kleber, esta é a resposta bíblica que podemos dar à sua pergunta. A Bíblia ensina que devemos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e tratar esta palavra com reverência, com respeito e sempre com a verdade. Kleber, espero ter ajudado em sua pergunta. E você, que é ouvinte deste programa, também tem uma pergunta ou uma dúvida sobre a Bíblia? Deixe sua pergunta, que assim que pudermos, vamos lhe responder. Programa Pergunta que a Bíblia Responde volta outro dia. A realização deste programa é feita pela Igreja Batista Filho de Davi. Eu, o pastor Gil Ferraza, apresentador deste programa, desejo a você que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você até o dia que vamos nos encontrar no céu. Até mais, com o programa Pergunta que a Bíblia Responde.